Opa, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da BIS, em que a gente fala sobre gestão executiva, gestão estratégica de negócios. Vão entrando aí. Quem quiser, deixa sua pergunta, seu comentário. Se você tiver dúvidas, espera aí que eu vou mudar aqui o áudio. Vamos ver se melhora aí também o áudio. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí, tá? Vai deixando suas perguntas. Se não, a gente vai tocando o barco. Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês como a gente vai fazer gestão de empresa. Né? Nossa, Camila, que assunto abrangente ou que assunto, né, às vezes genérico. Mas eu posso te dizer, com experiência empresarial, de que empreendedores não necessariamente são administradores ou gestores, tá? Muitas pessoas sabem começar um negócio, mas não sabem fazer a gestão dele. Então eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos de como fazer gestão de empresa, como gerir, seja uma empresa de forma geral, ou como você se tornar um gestor da sua área. Né? Eu sempre penso em visão estratégica de negócio, tá, pessoal? Mesmo que você esteja hoje numa posição em que você ainda não gere a sua empresa, mas você tem ambição, tem aspiração de crescer, então é para você também. Primeira coisa, como que você faz uma gestão de empresa? A primeira coisa é, ocupe a posição de gestor. Sério, Camila, como assim? Gente, como é que você vai assumir a gestão da sua empresa ocupando a posição operacional? Como é que você... lá vai uma ligação, deixa eu desligar aqui. Como é que você assume uma posição de gestão da sua empresa ocupando a posição operacional? Como é que você pode, por exemplo, ser o dono de uma rede de restaurantes servindo as pessoas lá na frente? Como é que você pode ser o dono de um supermercado atuando no caixa? Por quê? Porque não tem como. Não tem como. Quem está na posição de gestor tem uma visão estratégica, uma visão do alto, uma visão sobre todo o seu negócio. Quando você está lá ocupando sua mente, seu esforço, sua energia, fazendo as coisas operacionais do dia a dia, não tem como você pensar estrategicamente, porque a operação ela demanda tudo isso, demanda esses recursos. E aí aquela posição estratégica ela não está sendo ocupada pela pessoa que deveria estar sendo ocupada, que é você, né? Essa posição de gestor é uma posição que delega poder e autoridade para as pessoas e igualmente as responsabilidades. Né? Então você precisa delegar para outras pessoas fazerem a operacionalização do seu negócio, seja o seu colaborador, seja um terceiro, um fornecedor, um prestador de serviço, seja por meio de parcerias estratégicas com pessoas fazendo áreas que você não vai fazer. Agora não tem como você fazer gestão de empresa operacionalizando tudo, não tem como, não tem como. Não tem como você fazer a gestão de tudo. Seu tempo é limitado, seus recursos são limitados. E quando você está numa posição estratégica, você pensa estrategicamente o seu negócio. O que isso quer dizer? Você pensa em termos de marketing. Por exemplo, se você é dono de uma rede de supermercados, você começa a pensar em termos de como atender melhor o meu cliente. Você vai lá e dá uma passada e vê o que os clientes estão fazendo, o que eles estão buscando mais, que dores, que necessidades eles estão tendo que você não está conseguindo suprir, né? Você pensa em termos de negócios, de às vezes fazer uma parceria com determinado fornecedor, com outro parceiro. Você pensa, você vê um mercado lá na frente, fala assim, esse cara pode ser meu concorrente, mas ele pode se tornar meu parceiro. Vou lá comprar, vou negociar a compra do mercado dele, na verdade ele vai começar agora a aderir minha marca. Ele pensa em termos de expansão, eu posso franquear, eu posso abrir filiais. Como é que você vai fazer tudo isso atendendo o caixa? Como é que você vai fazendo tudo isso efetuando cada uma das vendas? É impossível, não tem como expandir. Até porque você expandir, por exemplo, uma segunda unidade, vai ser necessário você criar toda uma concepção de marketing, de padronização, de construção daquele negócio. Não tem como. O seu papel, mas eu faço questão de ter contato com o meu cliente. Ótimo. O gestor estratégico, ele faz um atendimento superior. Um atendimento superior. Ele não faz aquele atendimento cada uma das vendas, cada uma das pessoas, cada uma da captação e todo o processo de atendimento do cliente até o fechamento. Não. Ele pega aqueles clientes, vamos supor, os clientes VIPs, os clientes que trazem maior receita, os clientes mais fiéis, e ele pode ir lá falar, vamos marcar aqui um brunch, né, que é um café da manhã mais tardio, e vamos todos conversar para a gente falar um pouquinho mais de negócios. É isso que a gente faz hoje em dia, não tem como o gestor crescer. Por exemplo, como é que eu vou crescer a minha empresa para vários estados daqui do Brasil, atendendo individualmente cada um dos meus clientes?
É impossível, eu não faço isso. Eu monto uma equipe, delego responsabilidade, treino essa equipe e eles fazem isso. E os melhores clientes a gente mantém um contato superior. É assim que se faz gestão de negócio. Então, primeira coisa, assume a sua posição de gestor, uma posição estratégica e saia da operação. Tá bom? Segunda coisa é padronização dos processos produtivos, dos processos de operação. É impossível você ser um gestor, fazer uma gestão de empresa sem padronização. Por quê? Porque não tem como você fazer controle da eficiência, da produtividade da sua empresa se todo o processo produtivo, se toda vez for de um jeito diferente. É impossível, você não consegue ter um mínimo de controle sobre isso. E se você não tem controle sobre a sua empresa, você não tem domínio sobre ela e você não consegue levar ela para onde você quer levar. Acaba que ela leva você para onde ela quer levar. As circunstâncias levam a sua empresa para onde as circunstâncias demandam. Essa pandemia ela tem mostrado isso. Pessoas que não têm domínio sobre os seus negócios são dominadas pelas circunstâncias. Então é necessário que você padronize os processos produtivos, padronize a sua operação, saiba exatamente, por exemplo, do ponto de vista... Obrigada pelo elogio. Então é necessário você padronizar os processos produtivos, por exemplo, do ponto de vista de atendimento do cliente. Então, o que você vai fazer a partir do momento que o cliente entra na sua operação? Como que você vai fazer a abordagem dele, né? Como que você vai tratá-lo nesse primeiro encontro? Depois disso, como que vai ser esse atendimento? Quais as ofertas de produtos e serviços? Depois que ele decide fazer a compra, como que é o fechamento dele? Como que vai ser esse pós-venda? Você define esses processos padrão e treina a sua equipe. E depois você audita, controla para ver se aquilo está sendo seguido. Agora imagina se você não padroniza esse processo produtivo e cada um faz do seu jeito. É impossível. Como que você vai saber o que está dando certo, o que está dando errado? Quais são as melhores práticas, né? Porque dentro das melhores práticas, você pode incorporar elas e depois você replicar para a segunda unidade, para a terceira unidade, para a quarta unidade, para a quinta unidade. É assim que se faz gestão. Agora, quando você deixa o negócio solto, não padroniza esse processo produtivo e cada um faz do seu jeito, é impossível. Já imaginou se cada McDonald's fizesse o sanduíche do jeito que quisesse? Ia ter um McDonald's com uma super performance e ia ter outro com uma performance ridícula, mas você nunca ia saber, porque você não tem controle sobre o processo padrão. Então, segunda coisa, você quer fazer a gestão da sua empresa? Padroniza os processos produtivos. Quando eu falo produtivos, de produção, de operação. Se você fabrica, os processos de fabricação. Se você presta serviços, os processos de atendimento do seu cliente. Tá? Você precisa padronizar isso. Ah, mas eu vou tornar isso rígido, rigoroso, a pessoa tem que falar do mesmo jeito? Não. Um exemplo é o restaurante Outback. Eles têm um norte de como o cliente deve ser atendido, mas cada atendente, cada vendedor que vai fazer aquele processo, ele incorpora aquele padrão, mas ele atende do jeitinho dele. Ele tem a personalidade dele. Então você pode ir ao restaurante, o pessoal, o que eles fazem? Eles se abaixam do lado da mesa e falam: oi, tudo bem? Por quê? Porque o posicionamento do Outback é uma coisa mais informal, você se sentir em casa mesmo, como se estivesse assim, lá na sua casa. E aí eles abaixam e falam: oi, tudo bom? Nossa, seja bem-vindo. E continua o processo. Só que uma moça vai falar de um jeito, um rapaz vai falar de outro, uma pessoa um pouco mais velha vai falar de um jeito, e outra mais nova vai falar de outro, e tá tudo bem. Tá? Segunda coisa, para padronizar o processo produtivo é o uso da tecnologia. Gente, eu amo esse provérbio, que ele fala: onde tem boi, o celeiro fica cheio. Onde não tem boi, o celeiro fica vazio. O que é o boi? O boi é um instrumento numa produção agrícola para aumento da produtividade. Esse é um provérbio muito antigo, escrito há mais de 2000 anos atrás. Então, naquela sociedade agrícola, o boi era um instrumento de potencialização dos resultados. Né? Um boi, ele produz, ele consegue ter muito mais força e ajudar numa colheita superior a 10 homens. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer hoje? Qual que é o nosso boi hoje? A tecnologia. Ela faz com que a gente alcance muito mais clientes, mas muito mais clientes. Eu tenho algumas redes sociais, eu consigo falar com muito mais pessoas do que eu falar individualmente. Muito mais. Quantas pessoas têm conseguido falar com 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão de pessoas? Vai encher um lugar com 1 milhão de pessoas? É impossível.
Não é impossível, mas é muito desafiador, né? Muito desafiador. Então você potencializa, você padroniza isso, você não precisa ficar fazendo cada um dos seus processos produtivos, entende? Use a tecnologia para padronizar e potencializar. Mais do que isso, a tecnologia é tão maravilhosa que muitos dos softwares, dos recursos que tem hoje, já trazem os relatórios prontos, que é o terceiro ponto para você fazer gestão. E esse eu pego no pé de sócio, pego no pé dos meus clientes, pego no pé de todo mundo. Eu falo assim, se você não tem dados, eu não faço gestão. É impossível você fazer gestão empresarial sem dados. Não existe dados. Não tem como fazer gestão. Você vai fazer suas estratégias, você vai ter tomada de decisões com base no achismo, e eu não acho, eu sei. E eu tô falando isso, não é uma soberba, não é uma arrogância, é maturidade profissional e empresarial, que eu quero que você também desenvolva. Isso é maturidade, é largar de fazer as coisas amadoras. Muitas vezes as pessoas elas querem resultados de profissionais agindo de forma amadora. Isso é uma incoerência. Tá? É necessário que você desenvolva essa maturidade empresarial. E a primeira forma, a terceira aqui, como eu estou colocando para vocês, é a captação e gerenciamento de dados. Ah, Camila, mas eu não sei se assim é tão importante. Meu amigo, as maiores empresas do mundo hoje nada mais são do que empresas de dados. O Google é uma empresa de dados. Tá vindo a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, por causa dos dados como eles são importantes. Facebook, Instagram e outras redes sociais, elas lidam com dados. Por quê? Porque os dados trazem para você informações que vão ajudar você a administrar o seu negócio, na tomada de decisão. Então, por exemplo, se você tem o seu negócio hoje e ele resolve o problema de determinado público, você quer entender como que esse público se comporta para desenvolver produtos e serviços para melhorar a experiência do cliente. E você gerando valor para o seu cliente, isso vai gerar mais valor para você e você vai ganhar mais dinheiro com isso. E você vai conseguir melhorar a sua performance empresarial. Entende? Então, você subestimar os dados é minimamente ridículo. Não funciona. Não existe gestão de empresas sem gestão de dados, tá? E os dados mínimos que você tem que ter são vendas, né? Quanto que eu tenho vendido? Quanto que eu tenho faturado? Qual o número de atendimentos que eu faço? Qual o ticket médio dessas vendas? Ou seja, o valor médio de venda. Você faz o acompanhamento sazonal, mês a mês, quinzena a quinzena, semana a semana? Quais são as suas despesas fixas e variáveis? Como é que você vai fazer gestão se você não sabe? Eu tive uma experiência empresarial agora que eu falava assim, o cara vendia, mas não ganhava dinheiro. Duas empresas, na verdade, né, das quais eu me tornei sócia. Uma eu já vendi a sociedade, desfiz ela. E a outra eu mantive. Mas o meu trabalho foi basicamente fazer o seguinte, legal, você está vendendo, mas não está ganhando dinheiro. Qual é o problema? Você está vendendo, mas você não está sabendo administrar seus recursos financeiros. Não basta expandir negócios, tem que manter a expansão. Não basta você subir a sua montanha, é necessário que você se mantenha lá. As pessoas que estão no topo hoje, elas não ficam só fazendo dinheiro, elas mantêm o que elas ganharam. E você precisa, para fazer isso, precisa ter um entendimento de como são suas receitas e como são suas despesas. Então, o gestor que se preze, ele sabe fazer isso, ele sabe analisar esses dados. Né? Você não precisa fazer todos os dias isso. Lembre-se, o gestor ele tem uma posição estratégica. Ele delega todas as operações para as outras pessoas. Ele não precisa fazer o controle de dados se você está numa empresa um pouco maior. Se você está começando, legal, você é uma equipe, uma empresa, você começa assim mesmo. Mas com o tempo você começa a delegar os seus processos produtivos. Você delega aquilo. Mas é necessário que você faça isso para entender. Puxa, eu tô ganhando 100, Gente, eu já tive uma experiência que a empresa vendia 800 mil reais. Você fala assim, que massa. Nossa, ganharam muito dinheiro, né? Aham. Gastavam 1 milhão e 200 mil. Prejuízo de 400 mil todo mês. Não basta vender, tem que saber ganhar dinheiro. E para saber ganhar dinheiro, você tem que saber como que você gasta o dinheiro. Como que você investe aquele dinheiro que vai gerar aquela receita. Os caras estavam gastando 1 milhão e 200 para gerar 800 mil, isso é prejuízo de 400 mil. Então, se você tem R$1 e está gerando R$10, show de bola, parabéns para você. Parabéns para você, mas você só vai saber isso se você medir os seus resultados. Se você tiver os dados relacionados a isso. Se você saber quanto que é o seu lucro líquido. Se você souber, para cada R$1 que você investe, quanto tem de retorno a esse respeito. Puxa, eu invisto R$100 por mês em redes sociais. Qual tem sido a sua taxa de conversão? Ah, desses R$100 eu alcanço 1.000 leads, desses 1.000 leads, 2 viram. Poxa, isso é 0,2% de conversão. Entende? Então você precisa ter esses dados muito claramente. Se você não tem, aprenda a desenvolver.
Se você quiser ter gestão do seu negócio, você precisa dos dados. E com os dados, então pense lá, você está na posição de gestor estratégico, você já padronizou seus processos produtivos, você tem dados. A partir disso você consegue gerar metas, porque meta se faz com base em dados. Puxa, eu vendia 2, mas eu quero começar a vender 5. Então você tem o dado de venda que você vendia 2. E aí quando você começa a traçar metas, você começa a botar pressão sobre as pessoas e sobre você mesmo para aumentar a performance. E quando você define metas, você também começa a buscar os recursos para se desenvolver, para melhorar, para o alcance daquelas metas. Então, traçar metas para uma gestão empresarial é imprescindível. Imprescindível. Você trace as suas metas. E o que é legal para você traçar metas é você fazer alguns níveis de metas. Principalmente para a área de venda, eu acho isso muito legal. Então você pode traçar uma meta mínima, uma meta. Você coloca uma super meta e uma mega meta. Metas que vão sendo escaláveis ou escalonáveis, tá? Mas uma maior que a outra. Isso é muito legal. Por quê? Porque as pessoas, elas... Na última empresa que estive, entrou um gestor que num ano quebrou a empresa. Entrou achando que era o cara, achando que sabia muito do ramo de manutenção diesel. Pois é. Engraçado que eu estava falando sobre isso essa semana, sobre pessoas que assumem liderança, que é o seguinte. Um líder que é um líder mesmo, uma pessoa que é um líder, é uma pessoa que entende as suas forças e as suas fraquezas. Ele deve entender muito de liderança, e a liderança pressupõe justamente você conhecer seus pontos fortes e pontos fracos, né? E se você não tem um conhecimento técnico, credo, e ainda sumiu com dinheiro e deixou 14 pessoas falando sozinhos. Complicado, hein? Muito complicado. O que é legal quando você tem os dados? Você tem os dados. Porque o próprio líder, ele tem metas de performance. E se ele não bate, isso é um indicador de que ele está fazendo errado, né? E aí você não começa a achar que ele está fazendo errado. Você tem os dados que comprovam que ele está fazendo errado. São dados, não é achismo. É saber a informação correta. Exatamente. Então, assim, se você traça uma estratégia, traça uma meta e ela não é cumprida e, na verdade, ela está indo o contrário daquilo que você previu anteriormente, o contrário que você previu anteriormente, não é uma opinião, é um dado e o dado te mostra, né? São os resultados que falam. Eu não sou uma líder se eu falar que eu sou uma líder. Se eu sou uma péssima líder, a verdade é que eu sou uma péssima. Foi credo mesmo. Pois é, meu amigo, que sirva de aprendizado, né, para que não aconteça novamente. Para que não aconteça novamente. Em relação às metas, é isso. Quando você traça essas metas, a pessoa, ela fica mais estimulada. Ela bate a meta, mas, puxa, o nosso cérebro, ele anseia pelo prazer, né? E aí você procura mais e mais e mais. Então, bateu a primeira, puxa, mas tem uma segunda e ainda dá tempo. Vamos também atrás dela. Então, você não permite que a performance caia. Porque tem gente que tem uma performance tão boa, que bate a meta muito rápido, né? Mesmo sendo, quando você tem uma equipe, existem aqueles que se desenvolvem, né, de uma forma melhor. Então tem alguns que já batem mais rápido. É legal você colocar uma outra meta para que essa pessoa que tem uma super performance também não fique desanimada nesse período. Eu avisava que ele estava errado. É de gestão, e de gestão não sei nada não, sabe? Sim, ué. Claro que sabe. Claro que sabe. A gente acha... Gestão tem muito mais a ver com bom senso, né? Agora... Mas eu também não conto muito com o bom senso das pessoas. Eu gosto de colocar ferramentas e instrumentos que medem se aquelas ações estão sendo certas ou erradas. Não é que nós não vamos errar. Nós vamos errar muito. Quanto mais nós vamos avançando as nossas empresas, crescendo os nossos projetos, a chance de errar é realmente maior do que a de acertar. Mas é importante que nós façamos isso, cometamos esses erros e a gente corrija eles o mais rápido possível e de forma mais barata possível, né? Agora sim, também tem aquela coisa, né? Quando uma pessoa nova entra numa empresa, existe já uma cultura empresarial. É muito importante. O Jorge Paulo Lemann, ele é um cara muito sábio nisso, né? Na compra das empresas. Então, ele tinha uma empresa, entrava em outra, eram culturas muito diferentes. Como faz isso? Essa fusão. A gente lida com vidas, com pessoas, né? As pessoas já têm uma cultura e uma forma de fazer as coisas. Quando existe uma nova pessoa, já é algo diferente que deixa a coisa desconfortável. É necessário sabedoria sobre como lidar com isso. Muita sabedoria. Então, a liderança realmente é uma arte, é uma profissão que exige muita inteligência emocional, muita sabedoria sobre o trato com as pessoas.
tá? E, gente, quando você traça as metas, procure colocar metas intermediárias, especialmente para a equipe operacional. Porque, por exemplo, meta de faturamento do ano de 2020 é de 12 milhões no ano. 12 milhões para um vendedor é um número gigante demais, né? É um número enorme e um número que não vai fazer sentido ele medir só ao final do ano. 12 milhões em um ano é 1 milhão ao mês. E ainda assim, para muitos deles podem ficar muito alto esse valor. Pode ser, aí você pode colocar num mês com 4 semanas, fala, dá 250 mil por semana. Veja só, 12 milhões no ano é 1 milhão por mês, 250 mil por semana. Começa a ficar números menores e mais fáceis. Compreende? 250 mil por semana pode ser a venda de 5 carros, vamos supor. 5 carros por dia, de segunda a sexta. 5 carros por semana. Então você pode virar para o vendedor e falar assim, a meta sua é vender 5 carros. 5 carros toda semana. 5 carros, 5 carros, 5 carros. Pronto. É uma meta intermediária, de forma que ele compreenda que são 5 carros, ele não tem que vender dinheiro, ele tem que vender carro. Você traça a meta para ele vender carro e você consegue mensurar se toda semana estão sendo vendidos 5 carros. Pô, o cara vendeu 6, ótimo, ele tá indo, esse é o cara que provavelmente vai dar meta para super meta. Ah, não, ele vendeu 4. Então o gerente comercial já chega pro cara e fala assim, cara, a gente vendeu menos, mas o que a gente pode fazer para melhorar a performance aqui, né? E vão sendo traçadas estratégias para resolver aquele mau resultado, aquele resultado que você não gostaria, tá bom? Por quê? Já imaginou se você vai ver se a meta foi alcançada só no final do mês? Beleza, aí você olha para ela e fala, puxa, não foi. Já foi, o mês já acabou, entendeu? Já era. Não importa mais. Então é necessário que você faça essa mensuração, esse acompanhamento ao longo do caminho, de forma que você identifique se ela não está sendo cumprida. E se não está, o que é que a gente precisa fazer agora para corrigir isso? De forma que lá no final você veja que ela foi alcançada. Outra coisa para você fazer gestão de empresa, pessoal, é montar o time dos sonhos. É montar o time dos sonhos. Camila, mas é muito difícil, sabe como é que a pessoa, né? Gente, esse é um argumento de quem não assume a responsabilidade pelos seus resultados e pelo seu sucesso. Você nunca vai fazer uma gestão de uma empresa de sucesso se você ficar terceirizando e delegando as suas responsabilidades, o sucesso do seu negócio para outras pessoas. Nunca. Então, é necessário que você desenvolva rapidamente as suas habilidades de gestor, de inteligência emocional, para compreender como é que se faz recrutamento e seleção de pessoas, treinamento, motivação e tudo mais, né? Porque para você alcançar essas metas que você quer, é necessário que você tenha as melhores pessoas. E essas melhores pessoas, além de te ajudar a alcançar essas metas, elas também vão te ajudar a achar soluções para alcançar essas metas e outras maiores que você sozinho não tinha pensado. Então, um grande gestor de empresa, ele compreende que ele tem que ter pessoas melhores do que ele ao redor dele. E isso é uma prova de humildade e de sabedoria muito grande, que eu quero sempre plantar isso para vocês. Eu sempre tive o privilégio de ter as melhores pessoas ao redor de mim. Sempre tive o privilégio de ter pessoas excepcionais, porque eu não consigo pensar em tudo sozinha. Eu não tenho todas as soluções. Eu não sou o Batman. Eu não sou o MacGyver. Entende? E as ideias, elas são produzidas com um time de pessoas. E eu espero que sejam pessoas que sejam excelentes naquilo que elas se propõem a fazer. Você, como gestor, tem que se propor a ser o melhor líder. A pessoa que mais sabe levantar pessoas, recrutar e selecionar pessoas, analisar estrategicamente o seu negócio. A sua responsabilidade é essa. Mas não é a sua responsabilidade ser o melhor vendedor. Não é a sua responsabilidade ser a pessoa que produz melhor os processos produtivos. Não é. É sua responsabilidade atrair essas pessoas, tá? E por último, você precisa estabelecer uma cultura empresarial. Como que é uma cultura empresarial? Para atrair essas melhores pessoas, a primeira coisa que você tem que ter é uma visão instigante do seu negócio. As pessoas, o dinheiro é um motivador excelente, mas ele é um motivador voo de galinha. Porque quando a pessoa alcança as metas financeiras dela, ela vai precisar de novo de outra meta financeira, porque rapidamente ela se adapta. Depois eu conto para vocês o que é o teorema da satisfação. Mas rapidamente a gente se adapta às coisas. Então, se você propôs para ela R$100 de bônus, se você der 100, 100, 100, rapidamente ela vai se acostumar àquilo e praticamente vai incorporar o salário dela. Vai ser desgastante. Se ela receber uma proposta profissional melhor, ela vai querer sair, porque ela tá com você por causa do dinheiro.
Então o dinheiro, ele é um motivador meio voo de galinha, ele não é suficiente sozinho e ele não é único, tá? Mas as pessoas, elas ficam conosco por uma questão muito emocional, por uma visão instigante de negócio. Então quando as pessoas, elas têm uma visão instigante daquilo que tem um propósito sobre a vida delas, elas querem ficar com você no seu negócio. Sabe, grandes líderes, eles sempre propõem uma visão instigante, então um crescimento de carreira, um crescimento pessoal, um crescimento profissional. A empresa, ela tem um propósito que vai além da venda daquele produto e serviço, faz promessas de como aquele produto ou serviço transforma a vida das pessoas, porque no fim das contas, se você for analisar, realmente é isso. Quando a gente trabalha, por exemplo, com marketing digital, neuromarketing, você vai ver que sempre quando se fala de marketing, você fala sobre transformação. Sempre. E as pessoas, elas compram, elas aderem a essa ideia. E o dinheiro acaba sendo um resultado dessa transformação, dessa geração de valor. Tá bom? E você, enquanto gestor, vai definir quais são os valores, dentro da cultura, quais são os valores pelos quais as pessoas vão trabalhar. Né? Existem culturas empresariais, tanto é que aquilo que a gente estava falando antes, né? Estava falando aqui com o Ferreira Jorge, ele estava falando, poxa, o líder aqui entrou, né, e fez uma bagunça danada. Olha, quando você vê o Jorge Paulo Lemann comentando, quando ele compra as empresas e tudo mais, uma das coisas que ele mais respeita é a cultura empresarial. Outra pessoa ligando. Foi mal, galera. O pessoal fica ligando aqui, aí dá uma pausa. Mas, enfim, ele respeita a cultura empresarial, porque no dia a dia a gente vai lá, se esforça para estabelecer uma rotina de trabalho, para conseguir melhores resultados e tudo mais. Como é que chega uma pessoa do nada e fala assim, parou tudo que vocês estão fazendo, agora a gente vai fazer dessa forma e acabou? Gera um estresse, né? Gera um estresse. A pandemia nos mostrou isso. Poxa, a gente estava tão acostumado a fazer as coisas de um jeito, aí de repente tudo mudou. Tudo mudou, ninguém sai, fica todo mundo em casa, você já não trabalha mais ou trabalha dessa forma. Foram tantas mudanças que isso gerou um estresse dentro da gente. Então é necessário que você defina essa forma de comportamento. Muitos empresários, muitos gestores começam a se queixar muito de como é o proceder dos seus colaboradores. Mas a responsabilidade de definir esse conjunto de valores, que é o filtro de comportamento da sua empresa, estabelecendo essa cultura, é você e não deles. E é por isso que você precisa estabelecer uma posição de liderança, desenvolver sua liderança, que as pessoas, esses colaboradores que têm uma forma de fazer diferente, que te desagrada, não assumam a liderança do seu negócio. As pessoas não devem seguir essa liderança paralela tal qual eles acham que devem seguir. Eles devem seguir o seu exemplo e você ser inspiração para essas pessoas de como elas devem seguir. Então, se para você a diligência, um trabalho esforçado, todos os dias dando o seu melhor é importante, dê o exemplo você em primeiro lugar, estimule as pessoas a fazer isso, treine as pessoas para que façam isso, crie condições para que elas façam isso. É tão interessante que um dos meus clientes, um empresário, ele falou que ele foi fazer questão de exames para o Covid, né? Ele acordou 4h30 da manhã, pegou as colaboradoras dele, foi para um lugar para fazer esse teste, as meninas começaram a trabalhar, os próprios colaboradores começaram a se constranger e não dar o melhor, porque o chefe, o dono, o dono que é muito bem de vida, ele era o primeiro a fazer o que precisava ser feito. Ele não pediu para ninguém levar o pessoal para ir lá fazer o trabalho. Ele foi o primeiro a fazer isso. E ele serviu de exemplo e inspiração. Um outro cara que fez isso muito bem ao longo da vida foi o Sam Walsh, o dono do Walmart. Ele fazia isso, ele inspirava, ele dava exemplo para as pessoas, né? Então, quando a gente vê esses grandes líderes fazendo aquilo que a gente admira, as pessoas da empresa começam a fazer igualmente isso. Então, hoje, nas empresas que nós temos, nós damos o exemplo, nós estabelecemos essa cultura, nós não permitimos que as pessoas sucumbam, que elas caiam, né? Por mais que muitas vezes a gente queira desistir, a gente esteja cansado, a gente bota a energia lá em cima. Por quê? Porque a gente sabe que isso vai trazer uma performance diferente. Então, nós somos os primeiros a trazer, a compartilhar, a transbordar disso para as pessoas e servir de inspiração para as pessoas, porque isso faz parte da nossa cultura e do nosso conjunto de valores. Então você como gestor é o responsável por implantar essa cultura. E aí você vai colher os resultados de todo esse esforço que você está fazendo. Tá bom? Pessoal, essa é a live de como fazer gestão de empresa.
minimamente você faz isso, eu te asseguro que você vai colher resultados muito melhores do que se você não fizesse, tá bom? E todos os dias de segunda a sexta, né? Porque sábado e domingo também é dia. Mas todos os dias de segunda a sexta, às 13h05, eu tô fazendo live sobre gestão executiva de negócios, tá? Gestão estratégica de negócios, para você levar o seu negócio para um outro nível. E amanhã a gente se encontra de novo, tá joia? Beijo grande, façam desse dia um dia extraordinário, um dia top, um dia sensacional, um dia uau, uau, uau. Grande beijo pra vocês.